Olá, feliz em estar mais uma vez com você aqui no Pod Cláudia, um programa que tem o propósito de sempre trazer aí convidados especiais com histórias incríveis e transformadoras. E hoje, claro, não poderia ser diferente. Ele é empresário, consultor, CEO da Odonto Excellence Franchise, entre outras empresas. É especialista em gestão, mentor de empreendedores, autor de best-seller e palestrante. Mas ele veio da situação de extrema pobreza. Ele é Oséias Gomes. Seja muito bem-vindo e prazer em recebê-lo aqui no Pod Cláudia, Oséias. Obrigado, Cláudia. Obrigado. É um prazer estar com você aqui. Olha só, a história do Oséias é inspiradora demais. Então, antes da gente começar aqui, por favor, acesse aí o nosso sininho para que você consiga receber aí todas as novidades do Pod Cláudia. Então, é o Giro SA, que é o nosso portal aí de notícias e também juntamente com o YouTube. Bom, Oséias, vamos começar. Você, Oséias, nasceu na roça. E antes disso tudo que a gente vai conversar, antes disso tudo, inclusive de todos esses títulos que eu te dei, acima de todas essas questões, como você se denomina de verdade? Olha, quando dão tantos títulos para mim assim, eu fico pensando, Deus, me ajude a ser tudo isso que estão dizendo que eu sou, né? Olha, eu sou um sonhador, sou um empreendedor, um realizador e servo de Deus, né? É isso que eu sou. É isso. É isso que eu sou. É a sua principal identidade? É a principal. Aí depois disso você acredita que as outras coisas foram A conquistadas por Bíblia ele? diz que aquele que for o maior dentre vós, seja o servo. Uau. Porque servir, o ato da gente servir, quando a gente vai comer um alimento, a gente leva ali 10, 15 minutos, 20 minutos, meia hora para fazer uma refeição. Sim. Mas quem faz o alimento, ele demora às vezes 1 hora e meia, 2 horas. Então quem que serviu mais? Foi a pessoa que fez, que elaborou aquilo. Então quem entrega conteúdo, quem se prepara, quem ensina, quem edifica, quem transforma, são pessoas que servem mais. Quem escreve, inclusive. É isso. Bom, Oséias, vamos começar lá da sua infância. Você nasceu na roça, você é filho de agricultores, certo? Então conta pra gente um pouquinho aí da sua infância e da sua trajetória lá no Paraná. A minha infância foi uma infância muito abençoada. Eu de uma família muito unida, muito tranquila. Meus pais, como eu sempre digo, meus pais não me deram nada do que eu tenho, mas me deram tudo que eu sou, né? Então, desde muito jovem, é o suficiente. É a base, né? É a base. Desde muito jovem eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, com 7 anos. Eu trabalhava capinando roça. E aos 9 anos de idade aproximadamente, eu estava capinando, olhei para as minhas irmãs e disse para elas, um dia eu vou ser alguém na vida. Um dia eu quero ser alguém na vida. É bem verdade que um menino de 8 anos de idade ele não tem a menor noção do que é ser alguém na vida. E talvez nem hoje ainda eu o tenha. Sim. Porque pelo que pode acontecer na minha vida, eu creio que vai acontecer, as transformações serão muito maiores. Mas o importante é que o status quo, eu estava questionando o estado em que eu estava vivendo. Era o inconformismo que estava acontecendo. Aliás, o inconformismo é a regra principal para quem quer empreender, para quem quer inovar, para quem quer transformar o mundo. A Bíblia diz em Romanos que não vos conformeis com este mundo, mas transformai o mundo pelo poder da mente. Então quem vai transformar o mundo, quem vai empreender de verdade, quem vai não entregar mais do mesmo para o mercado são as pessoas que transformam. Esse sentimento nasceu em mim quando eu estava capinando roça. E passado alguns anos, eu estava com 15 anos de idade, eu fui embora para uma cidade vizinha para estudar. Morei de favor na casa de uma tia, que faleceu recentemente, essa tia minha. Durante 8 anos dormi no sofazinho da casa dela, era uma casa pequena, humilde, mas muito agradável. Trabalhei de pacoteiro desse supermercado, essa função, esse cargo ainda existe, esse serviço.
trabalhei de enxugador de carro, não era nem lavador Não de era. carro, era enxugador, né? Enxugador. Então, imagine só que situação difícil. Daí entrei no banco, antigo Banco Bamerinos, como office boy Sim. e tive uma carreira meteórica. Cheguei na área de gerência 3 anos depois, foi muito rápido. Durante os 12 anos que eu fiquei no banco, 8 anos eu fiquei como gerente do banco. Depois de 12 anos, mais uma vez, Foi uma, desculpa te cortando, foi meteoro essa sua evolução. Em 3 anos chegar como gerente. 3 anos. A que você refere esse crescimento assim rápido? Entregar mais do que as pessoas imaginam. Sim. As pessoas não podem... a gente tem que fazer mais do que aquilo que a gente nasceu para fazer. Existe um texto na Bíblia, eu uso muito a Bíblia como empreendimento, para empreender. Claro. Tem um texto nos livros sinópticos que diz assim: o servo que só faz aquilo que o seu senhor manda, ele é inútil. É tão difícil entender isso. Qual era a inutilidade? Provavelmente ele fez e fez bem feito. Imagine alguém chegar e dizer, seu inútil. Não. A inutilidade na etimologia da palavra está dizendo, não foi percebido. Então quem faz o que todo mundo está fazendo não é essa pessoa que vai se destacar. E no meu caso, eu trabalhava muito e eu sempre fazia mais do que a média. Sim. E quando a gente passa da média, as pessoas percebem. Foi isso que eu fiz. Sim. Por isso que um menino com 3 anos de idade, de office boy, chegou a gerente de banco. Uau, impressionante. E depois, aí dando continuidade, depois de 12 anos... Sim, após 12 anos. Após 12 anos, eu já tinha me tornado um autodidata, tinha me formado em administração de empresas, e eu, mais uma vez, me senti inconformado. Entendi. E eu saí do banco para empreender. Naquela época, ser gerente de banco era autoridade. Imagina, em cidades pequenas... Sempre foi, né? Eu era gerente de banco, diz a lenda e as brincadeiras das pessoas. 3 pessoas mandam na cidade, o gerente de banco, o padre e o prefeito, né? Enfim, assim era eu. Mas mesmo assim eu me provoquei a sair da zona de conforto. Porque empreendedorismo é liberdade. Existem 2 coisas que libertam o homem de Deus e o empreendedorismo. E eu me senti livre para isso. Saí do banco e comecei a empreender. Comecei primeiro fazendo consultoria de empresas, mas como eu deparei com o ego e a vaidade de muitos empresários, que isso não soma para o mundo empreendedor. Sim. Ego e vaidade não soma com isso. Eu percebi que eu teria que ficar polindo a vaidade de grandes empresários. Falei, não é isso que eu quero. Eu prefiro começar pequeno, mas eu prefiro começar o meu próprio negócio. E assim eu fiz. Comecei empreendendo, comecei tendo sociedade em 15% de uma clínica odontológica apenas. Sim. Depois montamos uma segunda unidade, foram 15 unidades, durante 7 anos, fui validando esse negócio. Aí depois isso foi em 2002, dia 7 de fevereiro de 2009, eu lancei a Odonto Excelência, que é a maior franquia do Brasil, da América Latina e talvez do mundo. Eu não conheço nenhuma franquia que tenha 1.300 clínicas. Olha só, Oséias, você ousou muito, né? Saiu do comodíssimo e foi empreender. Muitas pessoas hoje, inclusive, né, tá muito em alta essa questão da transição de carreira, né? E que é difícil, que a pessoa fica insegura e que dá medo, né, de largar o seguro para o inseguro, entre aspas. Então, o que você pode dizer assim, o que te motivou realmente? Você já me disse aí algumas vezes, algumas coisas, mas o que realmente te motivou? O que você pode falar para o nosso internauta? Qual é o estado assertivo que ele pode, assim, realmente focar determinada saída para que ele tenha essa força, essa coragem de deixar o comodismo e empreender? A que você atribui? Olha, as pessoas hoje elas são muito mais destemidas. Essa geração nova que está chegando, estatisticamente, as pessoas vão ter até pelo menos 3 profissões durante o seu ciclo de vida. Então, hoje, um turnover no mundo empresarial, por exemplo, já não pode ser atribuído a uma liderança ruim, enfim. Muito pelo contrário. As pessoas elas querem ter experiência diferente. Se alguém quer criar processos, quer criar escala em seus negócios, é muito inteligente que crie-se um método para capacitar pessoas rapidamente. Porque o turnover não adianta, isso vai acontecer, é inevitável, principalmente com essa nova
essa nova geração que está chegando. Agora, a questão de se tornar um empreendedor, agora nesse momento pandêmico, se não me engano, acho que foi 80% dos novos empreendedores que surgiram, são pessoas que saíram da zona de conforto, obrigatoriamente, porque perderam seus empregos Sim. e acabaram empreendendo. Sim. E nem sempre para empreender a gente precisa deixar a nossa profissão definitivamente. Eu conheço pessoas que estavam com os 2 pezinhos dentro do seu emprego, mas nas horas vagas começaram a empreender, gerar o seu produto, o seu negócio, e é como se colocasse um outro pé no barquinho que está do lado. E a gente avalia. Se a gente vai desenvolvendo a habilidade empreendedora, este barco vai avançando e a perna vai esticando, vai esticando. E chega um momento em que a gente tem que tomar uma decisão. Calma aí, quem que está ganhando o jogo? É o meu empreendimento. Então tira o pé daqui e segue em frente. É uma forma de transicionar sem ficar com aquela angústia. Ontem eu estava dando uma mentoria, eu falei sobre isso, porque alguém dizia para mim, olha Zé, eu tenho um emprego, eu tenho uma família, eu tenho um salário, como que eu faço para começar a empreender? Até mesmo porque o empreendedorismo, uma das regras importantes é recompensa longa. Quem precisa de recompensa imediata é funcionário, é colaborador que precisa do salário dali 30 dias. Sim. Se o empreendedor já quer a recompensa imediata, e sinto muito, ele precisa mudar a mentalidade dele, ele não é empreendedor ainda. Agora, se a própria pessoa que tem um salário e ele quer empreender, e ele depende desse salário, ele precisa também, por mais que ele tenha uma mentalidade de recompensa longa, mas a necessidade precisa de recompensa imediata. Sim, exato. Então é necessário criar esses 2 barquinhos e tocar a vida assim, e a vida vai dar certo. Olha só, o que você acha que é realmente o empreendedorismo? Ele é o dom, ele é a vocação, ele é a intuição? Porque tem pessoas que empreendem desde sempre. Desde a escola, eu já empreendia, já fazia meu pipa, papagaio para vender, carrinho de rolemão, olha isso. Desde criança eu já vendia alguma coisa. Eu também, eu fui sorveteiro, fui engraxate, eu fui vendedor de coxinha, de tudo. Depois vendia pão de mel para pagar a faculdade, depois fiz várias coisas antes e as pessoas eram assim, um pouco fora da curva, digamos assim. Como que a pessoa ela percebe, mesmo depois de uma transição de carreira, mesmo depois de sendo realmente funcionário? Porque uma coisa é você já nascer com aquela intuição, não, quero ser empreendedor e já despertar. E a outra coisa é, ele como funcionário, como que a pessoa ela percebe que realmente ela tem o dom para o empreendedorismo? Olha, eu tiro meu chapéu para quem tem essa intuição empreendedora. Porque o ambiente familiar não nos prepara para isso. Nem a escola. Os nossos pais, eles não imaginam a gente chorando, triste, perdendo noites de sono, porque o nosso negócio pivotou, ele deu errado. Sim. E quebrar, não dar certo no mundo empreendedor e retomar o seu negócio faz parte. Muitas pessoas passam por isso. Então, veja bem, existem 2 métodos. Os nossos pais, eles nos preparam para nós termos uma vida campal. Qual que é a vida campal? É a pessoa que quer ter uma vida em segurança, com os pés no chão. Aliás, a gente começa com uma atribuição muito forte dos pais. Quando a gente começa a estudar, o pai vem e passa a mão na cabeça da gente e diz assim, filho, estude, meu filho, para você ser alguém na vida. Olhe que loucura isso. O senso de responsabilidade em cima de um menino de 7 anos de idade. Ao invés que deveria ser assim, meu filho, estude para você ficar empoderado para ser o que você quiser ser na sua vida. Uau. Essa seria a lógica. Então, nossos pais, eles já imaginam você coisificando, materializando o seu negócio, tendo aquela segurança. Até mesmo é entendível, porque Abraham Maslow, quando fala das 4 principais necessidades do ser humano, primeiro, fisiológica, segundo, já é segurança. Segurança é exatamente isso. A gente querer ter um salário, ter uma casa própria, ter um carro, ter um plano de saúde para os filhos, enfim. Todos nós precisamos de segurança. Sim. Então, nossos pais já imaginam. Eu mesmo nasci, mesmo vindo da roça, o meu sonho era um dia ter a minha casa própria. Era ter o meu carrinho na garagem. Sabe aquela casinha que tem sempre uma garagem do lado? Essas casas de núcleo fazem muito isso. Sim. O meu sonho era aquilo. Por quê? Porque eu achava que aquilo era padrão de sucesso. Agora, nossos pais não ensinam a gente a escalar. Não.
Meu filho, escale. Quando você vai escalar, não é que você não vai correr risco. Só que são riscos medidos, mensurados, que muitas vezes você vai encontrar dificuldades, mas é necessário. Só que somente quem escala, quem vai chegar no pico do cume, lá em cima do monte, que vai ter uma visão muito mais ampla das coisas. Então, nossos pais, eles já imaginam nós ter aquela vida muito confortável. Então, isso não é o ambiente que a gente nasce para ser empreendedor. Agora, verdade é que o empreendedorismo faz parte da essência do ser humano. Da essência. O que é empreender? É você sonhar, é você criar um projeto do seu sonho e você realizar isso. Executar. Sim. E todos nós temos essa essência em nós. Sabe por quê? Sim. Porque no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 26, a Bíblia diz, Deus falando, façamos o homem a nossa imagem. Façamos o que é sonho. E ele começa a desenhar o sonho. Domine ele sobre as aves dos céus, sobre os répteis da terra, sobre os animais domésticos, sobre os peixes do mar. Isso é sonho. No versículo seguinte, 27, e criou Deus o homem macho e fêmea. Isso é projeto. Todas as vezes que nós começamos a botar no papel algo, nós já começamos a criar. No capítulo 2, versículo 7, e formou Deus o homem do pó da terra. Realização. Sonho, projeto e realização. Então nós somos frutos desta essência. Por isso, quando eu estou no palco palestrando, Sim. e eu faço a pergunta, quantas pessoas aqui têm um sonho? Todos levantam a mão que têm sonho. Claro. Porque faz parte da essência do ser humano. Mas quando eu faço a segunda pergunta, quantos aqui já criaram um projeto do seu sonho? Já fica tímido a resposta. Mas quando eu faço a terceira pergunta, quem já trouxe a existência? Fica mais tímido ainda. Por quê? Porque são pessoas que talvez não, eles sonham, mas não têm atitude. E na vida a gente tem que ter conhecimento, aplicabilidade e desenvolver habilidades. Isso é empreendimento. E eu vou além, porque a questão do conhecimento, e que bom eu posso dizer, nós podemos dizer, eu acho que essa nova geração, ela vai ter aí algumas facilidades, que inclusive, a mudança da grade curricular. Porque na minha época, acredito na sua também, como que a gente aprendeu a empreender? Fundo de quintal, uma coisa mais caseira, um empreendedorismo mais caseiro. Então a gente ia por intuição. Então erra, acerta, chora, quase quebra e vai para frente. Então hoje em dia eu acho que essa nova geração, obviamente, que é muito mais desperta na questão da tecnologia, de todas essas atribuições, inclusive de grade curricular, de mentorias, de coaches, essas coisas todas que vêm para abrir a mente e encurtar o prazo. Porque eu tivesse tido a oportunidade que eu tenho hoje, com alguns aninhos já de vivência no empreendedorismo, eu já teria ganho muito mais, já estaria muito mais à frente, né? É isso que eu penso assim. É regra do passado. Sim. Regra do passado. Esqueça. Era custo alto, moroso, entendeu? Para você, e o teste demorava muito tempo para você validar um produto ou serviço. É isso. Hoje, com essa nova geração, onde o homem e o robô andam de mãos dadas, são testes rápidos, custo barato e pivotação rápida. Uau. Do produto quando é necessário. Sim. Então, hoje, as pessoas precisam entender isso. Inclusive, eu quero aqui deixar uma aula muito importante para a vida empreendedora, destravar a mente das pessoas. Eu estava dando uma mentoria alguns dias atrás, e eu pedi que todas as pessoas pegassem uma folha e colocassem três princípios, 3 valores delas, que definiam, 3 coisas que definiam elas como empreendedoras. Aí dizia lá, eu quero liberdade financeira, eu quero inclusão social, eu quero cuidar de minha família, eu quero ter mais tempo. Eu ouvi tudo ali. A única coisa que não tinha mais de 500 pessoas nessa mentoria, ninguém escreveu, quero correr risco. Ninguém quer. Por quê? Porque quando a gente fala em correr risco, a primeira coisa que a pessoa imagina é dinheiro. E dinheiro no empreendedorismo é o que menos corre risco. Porque por mais dinheiro que a gente tenha, quando eu comecei a empreender, eu não tinha grana.
Então, quando eu lancei minha empresa, eu fui tracionando devagarzinho, com o que tinha. Hoje, quando eu vou lançar uma empresa, eu tenho dinheiro para validar e testar essa empresa. Mas jamais eu chego em um projeto, em um negócio, e eu despejo o dinheiro. Não se faz isso. Claro. A gente começa a fazer pílulas pequenas e validações, testes no mercado. Não deu certo, pivota, você gastou muito pouco dinheiro. Então você percebeu que, quando falamos de correr risco, não está no capital? Sim. Então o que é correr risco? É quando a gente pega um modelo de negócio que as pessoas pensam algo muito grande e de repente ele começa a sofrer tantas críticas, vai diminuindo aquilo, diminuindo. Chega ao ponto, quando ele lança aquilo no mercado, ele está lançando mais do mesmo. Ele já é commodities. Então as pessoas, elas têm, o maior problema das pessoas é a desinclusão social, quando elas pensam diferente dos seus pares. Quando eu lancei a minha empresa Odonto Excelência, já existiam algumas franquias. E como eu olhei a empresa de forma diferente do que todo mundo estava olhando, e criei algo disruptivo, algo totalmente que mudou o comportamento da sociedade, como consumir saúde bucal, foi totalmente diferente, eu fiquei excluído. Até que eu provei o meu sucesso, as pessoas não me aceitavam. Por quê? Eu não tinha dinheiro. Eu comecei a minha empresa em uma garagem, com uma colaboradora. Eu comprei um computador, eu já tinha algumas clínicas, mas eu não tirava dinheiro daqui para colocar aqui. Eu me lembro que eu comprei um único computador, coloquei uma colaboradora, que hoje, inclusive, é a minha franqueada master no Paraguai, um país que nós estamos chegando a 100 unidades, e comecei a trabalhar. Agora, aonde que eu me arrisquei? Eu corri risco de pensar. Pensar não cansa, não ocupa espaço. A única diferença que faz é a gente ser criticado pelas pessoas. E eu costumo dizer, se você pensou alguma coisa e compartilhou com as pessoas, e muita gente está achando que você está maluco, está aí um sinal que você está fazendo a coisa certa. É isso. Porque se você está criando algo que todo mundo concorda com você, É mais do mesmo. é mais do mesmo. É isso. Olha só, que história, quanto conhecimento. Gente, olha só, vamos falar daqui a pouquinho de best-seller, dos livros dele, da Odonto Excelência, que eu acredito ele abre aí uma franquia a cada 72 horas, ele vai falar melhor. Mas eu preciso aqui, antes de mais nada, chamar 30 segundinhos aqui de comercial da Clínica Gianotto, aqui, que fica na Alameda Araguaia. E você tem que conhecer, que lugar belíssimo e que tratamento de alta tecnologia. Roda 30 segundinhos, a gente já volta para esse papo mais que inspirador. Bom, é isso aí. Olha só, Oséias, a sua trajetória é totalmente exponencial. Então, você vem de uma sociedade, numa clínica odontológica, para a criação de uma franchise, que é a Odonto Excelência, e você hoje abre a rede de franquias, abre a cada 48 horas uma unidade. Eu acredito que isso não seja uma simples lógica. Posso dizer que é algo sobrenatural ou tem toda uma especialização tua acima do negócio escalonável? Primeiro é entender o processo. Criar franquias, uma franquia, acredito que quase de todos os ramos, todos os gêneros, até as 100 primeiras unidades, não são rentáveis. Porque a primeira regra de se criar uma franquia é você entregar mais do que você recebe. Esse é um dos grandes métodos. Então a gente não pode sangrar uma relação B2B, uma clínica para você ficar rico. Então mesmo o meu ROIs é 5,9, ele é muito baixo. Agora, por que cresceu bastante a nossa empresa? Exatamente por isso. Eu percebi uma oportunidade no mercado que eu estava trabalhando. Como eu vinha criando clínicas, a gente não começa um negócio pensando, eu vou montar uma franquia. Sim. Não, a gente começa montando um negócio para a gente.
Depois que você vê que aquilo é bom, que aquilo é tracionável, tem poder de escala, aí sim a gente se lança como franquia. Certo. Foi o que eu fiz. Quando eu comecei as clínicas, eu cheguei a 15 clínicas e 15. fui desenvolvendo um método de gestão muito eficiente, muito robusto, porque eu sou do mundo dos negócios, sou administrador de empresa. Aí eu percebi que eu tinha um case de sucesso em minhas mãos, que tinha poder de tração, de crescimento, de gestão, de facilidades. Nada cresce se não tiver facilidade. Então, se as coisas forem complexas, elas não vão ter exponencialidade. Então é o seguinte, eu lancei minha franquia dia 7 de fevereiro de 2009 e foi um grande sucesso. Claro que no primeiro ano você não vende tantas. Isso chama-se tracionamento. O tracionar são escalas menores no começo. Aí chega um momento que você vai crescendo. Você sair de 50 para chegar a 100 em um tempo, de 100 para 200 já encurta mais o tempo, de 200 para 400 diminui mais ainda, de 400 para 800. Por quê? Porque você começa a criar pessoas que vão falar sobre a sua empresa. Na relação B2B, o boca a boca ele é muito forte. E foi o que aconteceu com a minha empresa. As pessoas investiram na franquia, perceberam que estavam tendo sucesso, que o negócio era bom, era tracionável, e foram indicando umas para as outras. Quantas hoje franquias você tem na rede e quanto de vendas vocês fazem por dia? Hoje são 1.200, quase 1.300 franquias, unidades, e hoje vendem em torno de 12 milhões por dia. Quantos colaboradores ao todo? Olha, mentorados por mim todos os dias, dentro do nosso hub de trabalho, a central de relacionamento, são 250 pessoas. Mas o total da rede são 20 mil pessoas. Uau, parabéns. Olha só, Oséias, a gente vai falar dos seus livros, são best-sellers. Um dos livros foi um dos mais vendidos pela Amazon. E um destaque também, que foi esse daqui, né? Mais vendido, um dos destaques best-seller da Veja e Publi News. É isso? Publish News. Publish News. Vamos falar de qual primeiro? Os dois São são. muitos. Gestão Fácil eu escrevi Sim. quando eu estava iniciando a minha empresa, porque eu já queria mudar a mentalidade dos empreendedores. Olha No Brasil, eu sempre ouvi muito empreendedores dizendo assim, eu não acredito no sucesso de quem não trabalha pelo menos 15 horas por dia. que mentalidade. Eu ouvi empreendedores de grande sucesso, de grande monta, de grande relevância, inclusive dizendo, olha, sucesso é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Não é mais assim. Não é. O jogo mudou completamente. Como é agora? E eu vi me dizendo, olha gente, não é o tanto que a gente trabalha, é a forma inteligente que se trabalha que define o sucesso. Porque sucesso, quando a gente empreende, a gente quer ter sucesso. E o que é sucesso? Sucesso é o equilíbrio. Sucesso é você ter tempo para você empreender, ter tempo para você cuidar da sua vida, ter tempo para cuidar da sua família, ter tempo para se divertir, ter tempo para não fazer nada, para descansar a mente, e ter tempo para você fazer aquilo que te faz bem. Isso é equilíbrio. Então, se a pessoa diz para mim que ele vai trabalhar 12, 15 horas por dia, em algum lugar da vida ele vai cometer erros. Claro, é necessário de estar decolando, elevando uma empresa para nível de cruzeiro, estamos validando a empresa, tracionando ela, é normal. Às vezes trabalhar até mais do que 15 horas por dia. Sim. Mas não pode fazer parte de um processo de vida. Sim. Então eu vim escrevendo o livro Gestão Fácil, colocando todos os meus métodos, aquilo que eu criei, gestão de pessoas, gestão de ambiente, gestão de processo, gestão de área, gestão de dev, enfim, gestão de RH, tudo que eu fiz na minha empresa, eu coloquei aí. Claro que é um livro que eu já escrevi fazem 5, 6 anos, e a minha empresa ela muda muito rapidamente. Se eu fosse escrever sobre o meu modelo de negócio, teria muitas coisas que já mudaram do que está aí. Não que elas não dão certo, mas tem muitas coisas que já mudaram. Pois bem, depois que eu tracionei a empresa, me tornei uma empresa de grande relevância, grande, a pergunta que não queria calar e que era a dor de todas as pessoas, o que fazer para escalar o negócio? Aí, É a pergunta de sempre. sim, como? Como escalar, como crescer, como se posicionar no mercado e como você ficar, se posicionar mesmo e se consolidar no mercado. Porque hoje, aos 16 anos de Jornal Giro, eu percebo que somente hoje
A gente subentende que o jornal ele é consolidado. Demora muito. Olha, eu vou tentar entregar algumas pílulas, mas nós passaríamos um resto Pílula. de dia falando sobre isso, né, Gui? Veja bem, por exemplo, as coisas só dão certo quando eu estou lá, não é verdade? Confiança. Isso são coisas importantes, porque hoje a gente fala muito, eu encontro especialistas, pessoas modernas, que falam de tecnologia com uma propriedade muito grande e ainda dizem assim, olha, eu não contrato pessoas que eu não confio. Olha isso. Quer dizer, ainda tem algumas coisas do passado que estão dentro delas e que precisam ser destruídas. Esse é um exemplo claro que eu estou te dando aqui. Por quê? Porque confiança, o que é confiança? É a fragilidade de um controle. Se eu tenho controle, eu não preciso confiar. Sim, Entendeu? verdade. E quantas vezes a gente confia em alguém, né? Atribui todo o crédito e você tem lá a sua decepção. Quantas vezes eu fui fazer consultoria empresarial de empresas que foram roubadas. E sabe o que eu ouvia do dono da empresa? Sim. Eu confiava tanto nele. É isso. Eu confiava tanto nela. É por isso, o mundo empresarial não é nem com confiança e nem com desconfiança. É com prestação de contas. É isso. E de outra forma também, o empresário ele tem que aprender a não ser o empresariário, né? Ele tem que aprender a ter a sua vida empresarial, que você está dizendo, né? Para ter essa administração do seu tempo. Foi isso que você estava falando há pouco. Hoje a gente tem que entender em que performance nós estamos. Delegar e dar autonomia são coisas importantes. Sim. Às vezes a gente delega, mas não dá autonomia. E continua concentrado na gente. Sim. Então, o que fazer com isso? Preparar pessoas, treinar pessoas, ter um método de você gerir pessoas realmente e controlar dados. Porque nos dias de hoje, quando você, a minha empresa, os principais valores da minha empresa, pessoas, gestão, estratégias e estrutura. Mas tem algo que vem antes disso ainda. Antes de pessoas. Que não tinha. Recentemente, aí, acho que de um ano para cá, eu coloquei esse pilar antes de pessoas. Vocês tem algo mais importante do que pessoas da sua empresa? Não. É que ele é fundamental para que eu possa me relacionar com pessoas. Qual é? Eu estou falando do principal ativo do mundo empresarial, dados. O que mais vale no mundo empresarial hoje é dados. O principal ativo do mundo empresarial. É isso, e a gente começa totalmente ao contrário. Você jamais vai pensar em dados, né? Você pensa em pessoas, pensa em gestão e vai aprendendo ao longo, né, da trajetória de como administrar, de como gerir, é isso mesmo. As pessoas montam uma empresa, depois que bagunça tudo, elas querem fazer a gestão. Aliás, e é importante entender que não é só dados, é dados transformados em informação. E o que você vai fazer com essa informação? É isso. Gamificar a empresa. Gamificar a empresa. A gente vai voltar daqui 30 segundinhos para continuar falando de negócio escalável e depois de como empreender os seus negócios através de princípios bíblicos, que é o lançamento do Oséias. Mas 30 segundinhos eu quero chamar aqui minha parceira linda, Adriana Ambrose, que tem a sua loja maravilhosa aí dentro do Shopping Flamingo. Dri, um beijo para você. Roda aí 30 segundinhos, a gente já volta. Bom, vamos continuar falando aqui, olha, de negócio escalável. Oséias Gomes, autor best-seller de Gestão Fácil. Esse prefácio, inclusive, foi escrito por Roberto Chinhachique. Oséias, eu queria que você falasse um pouco desse método tão importante, negócio escalável, e que você contasse para a gente algum caso aí inspirador de algum empresário que vem até você. Qual é a principal necessidade? Qual o principal problema, assim? Qual a principal deficiência que um empresário chega e fala assim, eu não consigo isso, como que eu resolvo isso? O que vem a você nesse momento? Mentalidade. O grande problema das pessoas é que elas falam sobre inovação, elas falam sobre crescimento
entendendo os momentos atuais, e quando a gente vai observar o comportamento delas, não mudou nada. Sim. Vou te dar um exemplo. Alguns dias atrás eu fui visitar uma rede de negócios e que quando eu cheguei lá, eu estava ouvindo o CEO da empresa falar, e ele dizia assim, vocês precisam usar o bom senso. Vocês precisam usar o bom senso, achando que aquela receita ela era maravilhosa. Depende do bom senso. Mas deixa eu explicar o que é o bom senso no mundo dos negócios. Sim. Quando eu era menino, eu morava com a minha tia, aquela história que eu contei. Sim. Ela disse para mim, ela me deu um dinheirinho e falou, Zé, vai no açougue do seu João e compre 1 quilo de linguiça. Eu fui para comprar linguiça com aquele punhadinho de dinheiro na mão, o dinheiro da espécie. Quando eu cheguei lá, falei assim, olha, minha tia mandou comprar 1 quilo de linguiça. O seu João não estava ali naquele momento, estava lá dentro, cortando carnes. Me lembro até hoje, uma barriga bem grande, bem maior que a minha aqui. E estava com um pano nas costas, aquela caneta atrás da orelha, e todo suado, trabalhando. E o filho dele veio para me atender. E quando ele pesou ali a linguiça, eu fui pagar, o menino olhou e disse, olha, está faltando um dinheiro. O dinheiro de hoje, faltando R$2. Eu fiquei todo constrangido e devolvi o quilo de linguiça e estava voltando para casa. O seu João ouviu aquilo e veio correndo e disse assim, menino, volta menino. Eu voltei. Ele pegou uma caneta de trás da orelha, tinha um papel ali com uma pedra bem lisa que estava segurando aqueles papéis ali. E ele anotou, Dona Ina, R$2. E me entregou a linguiça e foi embora. Só que eu ouvi, quando ele começou a chamar a atenção do filho, dizendo assim, meu filho, você tem que usar o bom senso. Você não pode perder o cliente, o freguês, né? Sim. Pois bem, aí eu te pergunto, Cláudio, se hoje você for no maior supermercado que tem aqui em Alphaville, faltando R$2 para comprar 1 quilo de carne, você leva? Não leva. Sabe por quê? Porque tem regras, tem normas. E todas as vezes que a gente implementa regras e normas, as coisas têm que ser cumpridas empiricamente. Não pode se usar o bom senso. O que é usar o bom senso? É exatamente isso. É como se eu dissesse para um colaborador, para um funcionário da empresa, tome uma decisão em um momento de conflito, em um momento de calor. Isso não é saudável para o mundo empresarial. O seu João está até hoje lá naquela cidadezinha do interior do Paraná com o açougue dele. E hoje nem os grandes supermercados faltou porque alguém chegou lá faltando R$2 para fazer uma compra. Então tá aí. Como que alguém fala? Isso é um estereótipo mental. Nós temos que entender que nesses dias atuais que nós estamos vivendo, o mais importante do que aprender é desaprender. Porque a quantidade de informação e de conhecimento que nós temos constantemente, todos os dias, são muito grandes. Então, de maneira natural, se nós estivermos esvaziados, nós vamos aprender. O problema é que a gente não se esvazia para aprender. Então, desaprender é mais importante hoje do que aprender. Por exemplo, quando o teu comportamento vai se tornando um estereótipo. Você ouve aquilo, até acredita naquilo, mas o teu comportamento ainda é antiquado. Um exemplo, você já ouviu dizer que quando o chinelo vira, a mãe e o pai morrem? Sim, muito. Você acredita nisso? Não, mas... Não. Mas se o chinelo estiver virado, você... Desvira! Olha só! Tá vendo, gente? Eu vou morrer. Tá vendo só? Olha Porque isso. eu faço isso nas minhas aulas, eu pergunto para as pessoas, todo mundo já ouviu falar? Sim, já ouvi falar. Tá, e quando você vê você acredita nisso? Não. Mas quando você vê o chinelo virado, o que você faz? Eu vou lá e desviro. Tá vendo? Isso é um estereótipo, é uma crença que a pessoa tem, que domina o comportamento dela, por mais que a mente pense diferente. E a nossa vida, ela é feita de hábitos. 40% a 50% das coisas que nós realizamos diariamente, do período que estamos acordados, tirando as necessidades fisiológicas, de 40% a 50% são hábitos. Então, se nós não cuidar dos nossos hábitos, nós vamos ser pessoas improdutivas ou medianas. Então, a grande verdade é, nós precisamos aprender a desaprender. Então, nós precisamos matar um hábito para poder criar outro. É isso. Resumidamente, Euséias, para criar uma empresa bem-sucedida e longeva,
é necessário o quê? É necessário entender que o dinheiro mais inteligente que a gente ganha não é aquele que é nas nossas mãos. É aquilo que nós ganhamos nas mãos dos outros. Por exemplo, enquanto eu estou falando aqui com você, olha, esse horário aqui minha empresa deve ter vendido aí uns 10 milhões. E eu não estou lá. Escala é isso, é quando a tua empresa depende só da tua genialidade e não da tua presença física. Uau! É isso, olha só. Agora eu quero falar sobre o teu livro que você está lançando neste momento. Empreenda pelos princípios bíblicos, né? Como usar a fé e os princípios cristãos para alcançar sucesso nos negócios e gerar um impacto positivo. O prefácio é do empreendedor também, fora da curva, Janguier Diniz. Fala um pouquinho desse provavelmente best-seller também. Já é. Já é? Está entre os livros mais vendidos do Brasil. Quando que neste você momento. lançou? Faz uns 45 dias aproximadamente. Já está entre os mais lidos? Está. Uau! Olha, eu também ganhei o meu. Dos mais vendidos. Né? Ele já tinha me encaminhado antes, gentilmente, autografado. E eu vou ler com todo carinho, porque eu preciso, todos nós precisamos. Diga um pouco dele. Olha, eu decidi escrever esse livro depois de lançar Gestão Fácil, Negócio Escalável. Sim. E deixei esse livro para ser lançado agora, para que as pessoas não entendessem que eu tinha um viés apenas religioso ao lançar um livro. Eu venho mostrando que eu sou, sem falar da Bíblia, eu já sou um empreendedor que usa os métodos normais, terráqueos, terrenos, né? Mas que eu venho defendendo que a Bíblia é o melhor livro de empreendedorismo que existe no universo. Por que eu falo isso? Sim. Porque as pessoas, elas vêm com a mentalidade achando que a nossa vida de fé não tem nada a ver com a vida empreendedora. Muito pelo contrário. Deus, ele é protagonista nosso o tempo todo. Vamos lá. Quando nós olhamos para o capítulo de número 1 de Gênesis, diz assim: e disse Deus, e era Deus, e falou Deus, e criou Deus, e era Deus, e disse Deus. Deus só era Deus. Você sabia disso? Quando nós vamos para o capítulo 2, depois que ele descansou no 7º dia, Sim. que ele concluiu a obra dele, o empreendimento dele, vamos para o capítulo 2, e ele começa a preparar a chegada do homem. No versículo 4, Deus é chamado de Senhor pela primeira vez. No versículo 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Você está entendendo isso? Quem deu o diploma de senhorio para Deus, querendo você ou não, foi você. Uau. Porque Deus não era Senhor até o dia que ele criou o homem. Deus, ele só era Deus. Ele se tornou Senhor o dia que ele nos trouxe à existência. E o que é senhorio? Senhorio é ter a propriedade. Nós, querendo ou não, nós somos propriedade de Deus. Ah, mas falando de tal é ateu, não acredita em Deus. Deus continua sendo Deus. Ah, mas eu não vou na igreja, eu não faço uma oração. Deus continua sendo Deus. Deus é Deus sempre, em qualquer situação. A verdade é que ele é inteligente quando um homem aceita ele fazer parte da sua vida, do seu jogo, do seu show da vida. É inteligente do homem. Quem perde, quando não atrai Deus para a sua vida, é só o homem. Porque nós somos propriedade de Deus. Senhorio é minha propriedade. Eu comando, eu cuido, eu instruo, eu zelo, eu protejo. Tudo é o senhorio. E o mundo empreendedor é um mundo muito solitário. A gente cria uma carreira muito solitária. Total. Porque, como acabamos de falar, até dentro de casa nós encontramos pessoas, nossos pais, dizendo assim: não vai fazer isso, meu filho, pode não dar certo. O pai e a mãe não querem ver o filho sofrendo. Mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo que vai acontecer no futuro, Deus já sabe das nossas vidas. Então é muito inteligente quando nós atraímos Deus para as nossas vidas. Em Gálatas 5, 17 ou 18, se não me engano, diz assim que o Espírito contende com a carne, para que nós não venhamos pedir mais do que aquilo que nós precisamos. Porque o ego nosso do homem, a materialidade, o homem, a persona nossa, está suscetível, está exposta a cometer exageros que vão nos levar ao fracasso. Mas o Espírito, ele contende, ele briga para que nós vivamos de forma ética e comedida. Então isso está na Bíblia. Então, agora você imagina, se isso acontece naturalmente, e quando a gente chega e diz assim: Espírito Santo de Deus, cuide da minha vida, não me deixe cometer excessos, não me deixe cometer erro. Isso é inteligentíssimo. Isso não é uma questão de religiosidade, isso é uma questão de ser cristocêntrico. Sim.
E nós estamos falando para uma nação que 86% das pessoas são pessoas cristãs, sendo ela católico ou protestante evangélico. Sim. E se a pessoa é cristã, ela tem como regra de vida a Bíblia. E se tem como regra de vida a Bíblia, Deus, querendo ou não, é o Senhor da vida delas. E assim, a expectativa de Deus para as nossas vidas é exatamente essa. É que nós façamos coisas grandiosas. É que nós sejamos exponenciais, que nós criemos escalabilidade. As pessoas têm que parar de achar que a Bíblia é algo de retrocesso, retrógrado, que não fala com o nosso presente. Então, o que falar do texto quando Deus fala muito antes de Cristo com Daniel? Daniel, você encerra esta palavra e você vai escrever aí, porque nos últimos dias a ciência se multiplicará. O que é ciência? Não é só a NASA, não é só a medicina. Aliás, a ciência que mais se desenvolveu nos últimos tempos foi o empreendedorismo. Sim. Ele já falou isso. Jesus, quando subiu aos céus, ele disse para os seus discípulos, vocês vão fazer coisas das quais eu fiz e ainda muito maiores. Então eu imagino nesse momento que tem pessoas empreendendo, pensando coisas diferentes, criando coisas diferentes. Jesus está olhando e dizendo assim, olha, estão fazendo coisas maiores. Claro, as pessoas sempre levam para um viés religioso. Olha, ali quando estava falando da questão do trabalho dos discípulos, que era converter almas, fazer milagre. Não, a palavra falou bem claro, coisas. Além daquilo. Coisas maiores. Coisas, mas é a vida do que estava falando. Só que a gente às vezes não para, a gente manobra muito para aquilo que a gente quer a Bíblia. Mas quando a gente vai analisar com um mindset ponderado, nós entendemos essas coisas. Ah, mas inovação, o que tem a ver inovação com os dias de hoje? Ok? Então vamos para Romanos, quando diz assim, Deus diz assim, Deus que traz à existência as coisas que ainda não existem, como se já existisse. Isso é inovação. Porque tudo que está materializado já não é mais inovação, é novidade. Inovação não. Inovação sempre está na mente de alguém. Quer dizer, enquanto Davi estava andando a cavalo, Deus estava andando com um iPhone 15. É verdade. Deus estava olhando o TikTok. Olha isso. Ué, mas é verdade, né? Porque ele traz a existência, as coisas que ainda não existem, para o presente. Sim. Ele vive o presente. Então, isso quer dizer o quê? Tudo que nós estamos vivendo hoje, ele já viveu. Ele já viveu. Sem dizer o que está escrito também em Romanos. Sejais inconformados neste mundo. Sejam inconformados, porque somente os inconformados é que vão transformar o mundo. E o que falar do grande Salomão, né? Salomão foi um homem que foi o mais sábio, o mais rico, só que quando ele chega para Deus, ele diz o quê? Olha só, vamos imaginar se Deus chegasse hoje e desse uma autonomia que ele deu para Salomão, para nós, dizendo assim, peça o que tu queres. Uau. Peça o que você quiser. Talvez a gente nem soubesse pedir. Tinha gente pedindo Ferrari fora da hora, tinha gente pedindo apartamento no prédio mais caro de São Paulo, de Alphaville. Por quê? Porque seriam pessoas que estariam realizando seus sonhos antes de cuidar das prioridades. Uau, é isso, né? E olha, é tão interessante que eu estou falando como cristã também, que sou, né? Me converti em 1998, imagina você, me batizei ali, né? E depois venho com o Jornal Giro, que inclusive meu diretor executivo é J.C. Rocha, Jesus Cristo. Então, cada um tem o seu versículo, a sua particularidade. E o meu sempre foi, agindo Deus, quem impedirá? Que é Isaías 43:13. Então, eu tenho isso na minha vida assim. Ele está agindo, então quem vai impedir? Então, eu vou e faço. Aquilo eu não vou deixar de fazer, porque eu vou. É inteligente isso. Porque daí eu falo, eu tenho alguém comigo que está olhando por mim, está me inspirando, está me ajudando a chegar lá. Então, ele está agindo, você não vai impedir. Quantas e quantas pessoas e concorrentes e isso e aquilo, né, querem nos parar no meio do caminho. E que quando a gente tem essa certeza, a gente sabe que vai chegar lá. É incrível. Cláudia, a regra importante para o mundo empreendedor. Todo negócio, ele deve ser criado com dois olhares. De dentro para fora e de fora para dentro. Tá. Toda pessoa que quer se conectar com o mercado, ele sempre vai olhar de fora para dentro. Sim. Quem quer construir um produto, um serviço de maneira técnica, muito inteligente,
ele constrói de dentro para fora. Mas as duas coisas são importantes. De dentro para fora é a parte técnica. De fora para dentro é o empreendedorismo, correto? Vamos lá, se nós achamos que a Bíblia não fala com os dias de hoje, claro que tem muitas palavras da Bíblia que elas foram atualizadas para este mundo moderno. Mas quando Salomão, Deus chega para ele e diz assim, peça o que tu queres, você acha que um menino que aproximadamente devia ter de 12 a 18 anos, alguns eruditos falam que tinha até 21 anos, ele só queria sabedoria e conhecimento? Claro que não. Dentro dele tinha, tanto é que Deus deu para ele os melhores cavalos, os melhores aras, os melhores ouro, enfim, tudo foi dado para ele. Mas ele entendeu que na vida empreendedora, primeiro ele precisava cuidar das coisas de Deus. Buscar primeiro as coisas do Senhor e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele chegou e disse assim, Deus, eu preciso de sabedoria. Olha só, a gente só fala da sabedoria de Salomão, né? Ele pediu mais uma coisa importante. Sabedoria e conhecimento. Já vou explicar o que é isso. Mas sabedoria e conhecimento. Buscar, né? Ó, sabedoria e conhecimento para cuidar do teu povo. Sim. Quer dizer, eu estou a teu trabalho. Sim. Correto? Trazendo sabedoria e conhecimento para um mundo mais atual um pouco, seria sabedoria e inteligência. Trazendo exatamente para este momento que nós estamos dando essa aula, é soft skills e hard skills. Sim. Isso é Bíblia. E exatamente o que ele pediu lá atrás, o que era sabedoria e conhecimento. Ele pediu maturidade empreendedora. Só que, veja bem, nós não encontramos na Bíblia que Salomão, ele foi botar a mão na massa, mas ele tinha conhecimento. A Bíblia diz que ele trazia artífices, pessoas para trabalhar com madeira do Líbano, com madeira de acácia, que vinham de longe. Outra coisa inteligente, ele sabia investir em mão de obra. Sabe que eu não tenho pessoas boas aqui? Eu trago de longe, mas tem que ser especialista para construir algo bonito. Então, uma das regras do empreendedorismo é isso. Não poupe em ter mão de obra bem qualificada. Foi o que ele fez. Então, ele estava maduro. Quando ele se tornou um homem maduro, que tinha sabedoria e inteligência e sabia entender prioridades em sua vida, não saiu cometendo loucura, que o que nós temos de empreendedor hoje, que monta um negócio pequenininho e corre sangrar a empresa, antes de tracionar a empresa, porque ele precisa andar com uma Ferrari, ele precisa ter o seu próprio avião, ele precisa ter o melhor apartamento de São Paulo, porque o que as pessoas vão pensar, eu preciso influenciar as pessoas. O que tem de gente cometendo erro é muito grande, e falo isso destemidamente, porque são pessoas que não entendem ainda as prioridades. Vai chegar a hora. Todos nós vai chegar a hora. Porque chega um momento que você compra um carro que você nem percebe que você comprou aquele carro. É verdade. Você compra o teu próprio jatinho, você nem percebe que você fez aquilo. Porque aquilo não sangra a sua empresa. Aquilo é muito normal, porque a gente está maduro para o mundo empreendedor. Tem muita gente cometendo erro porque quer andar com os seus pares. Quando ele demonstrou maturidade, o que foi que Deus disse para Salomão? Como você não pediu nem dinheiro, nem fama, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos e nem vida longa, você está preparado para ter tudo isso. Por isso, tudo isso eu te darei. Tem gente que Deus não deu ainda porque não tem maturidade o suficiente para viver as regalias ou a grandiosidade de Deus. Ai, é isso, meu Deus, que papo profundo. E eu também toco meu negócio pelos princípios bíblicos. E se você quiser, tá aqui o livro em todas as livrarias. Ele vai falar só um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero aqui mais 30 segundinhos antes da gente voltar para o último bloco. Tenho aqui outros assuntos interessantes, para que você rode aí 30 segundos da minha querida Paula Pedro Concept. Aqui também, na Araguaia, tem os melhores, ela quem cuida das minhas madeixas. Um beijo, minha querida, roda aí 30 segundinhos e a gente já volta. Bom, Oséias, olha só, você além de trabalhar arduamente, você também encontra tempo para participar durante 2 horas do dia
com a oficina de leitura com seus colaboradores, até para falar, trocar um pouco de ideia sobre empreendedorismo e gestão empresarial. Como que é isso? Como que você consegue encontrar 2 horas no dia para leitura? Eu me tornei um autodidata aos 17 anos de idade. Durante 20 anos da minha vida, eu li em torno de 4 horas por dia. Uau! Depois, quando eu fui escrever o meu primeiro livro, eu diminuiu para 2 horas e meia a leitura, porque hoje também eu escrevo. Então eu tenho que ter tempo de ler, pensar e escrever. Mas mesmo assim, hoje eu participo da leitura em torno de 1 hora e meia, 2 horas por dia. E eu fiz isso dentro da minha empresa para a forma de dizer assim, gente, a receita do sucesso que eu tive veio do didatismo, ser um autodidata. Veio através da leitura, ser mentorado por outras pessoas. Então, dentro da minha empresa, o que eu faço é isso. Eu paro lá 250 colaboradores todos os dias para a gente ler sobre outros modelos de negócio, sobre outros business. Por quê? Um colaborador ele precisa estar preparado. E a gente precisa usá-los para isso. Ser colaborador é ele ter capacidade de opinar, ter capacidade de gerar novas ideias, de compartilhar da empresa realmente. Claro que ninguém sai implementando o que bem pensa, porque tudo tem que ser passado por um laboratório e implementado. Mas no momento de criar essa inovação, e vocês levam a situação para os colaboradores, eles estão aptos a pensar com você, porque eles passam horas do dia aprendendo. Uma das maiores médias de leitura do Brasil é dentro também da minha empresa. Então eu realmente invisto bastante sobre isso. E que é o contrário de antigamente, né? Que o chefe, quem tomava as decisões, não deixava o colaborador participar. E hoje realmente tem toda essa nova, né? Esse novo método, né? Claro. Trazer o seu colaborador à sua parceria. Seria algo não inteligente da minha parte se eu ensinasse eles tudo isso e não fizesse o uso desse conhecimento. E não trocasse a ideia, né? Olha só, também, Oséias, você empreende em outros 4 países, né? Além do Brasil, quer dizer, México, Paraguai e Angola. E você incentiva aí mais de 550 mil pessoas nas redes sociais. Fala pra gente um pouco de como você chegou nesses lugares através da sua empresa e qual é a diferença desses países na questão do empreendedorismo no Brasil. Adaptações pequenas. Por quê? A gente precisa respeitar muito a cultura do país onde a gente está inserido, mas uma coisa é importante, existe uma regra basilar, Sim. que coisa boa todo mundo gosta. Deus não fez ninguém mais humano do que o outro. Então, quando você oferece algo realmente que é bom para as pessoas, mais cedo ou mais tarde elas se adaptam àquilo que você cria. Então, eu não tive dificuldade de levar a minha empresa para nenhum desses países. Sou muito bem recebido por eles. Uau! Bom, além da Odonto Excellence Franchise, ele também tem outros negócios. Dá uma pincelada aí, quais os outros segmentos que você também atua? Então, eu estou hoje implementando um dos maiores hubs de inovação do Brasil, que chama-se Lions Startups. Estou inaugurando agora um prédio de 4.300 metros para trabalhar 400 devs aproximadamente, que são programadores. Uau. Estou formando a cada 10 meses 150 programadores novos. Quero chegar na casa de 1.000 pessoas sendo formadas por mim a cada. Isso é ECG, viu? É a custo zero. São pessoas que vão ser mentoreadas por mim e vão ter inclusão social, de vínculo empregatício, enfim, dentro da nossa empresa. Eu não acredito na inovação quando a gente não trabalha de mãos dadas com a matéria-prima. Qual que é a matéria-prima? Programação. Se não tiver programador para trabalhar na parte técnica, aquilo que eu falei, dados transformar em informação, não passa de uma falácia. Então, se alguém quer trabalhar com startups, por exemplo, criar empresas novas, tem que valorizar, sim, a criação de programadores de dev. Então, eu estou fazendo isso hoje e eu tenho um sonho aí de prazo de 5 anos depois de tracionar a minha empresa, ter pelo menos uns 3 unicórnios. Porque hoje eu tenho habilidade de criar coisas diferentes, de validar empresas novas, tenho credibilidade para isso. Então, eu estou muito ansioso aí para ter pelo menos umas 300 startups dentro da Lions Startups. Também tenho hoje um resort, chama-se Resort Ecobusiness, que ele foi criado para criar ambientes. Eu gosto muito de
de ter pessoas, eu tenho muitos discípulos, vou dizer assim, pessoas que são mentoradas por mim. Sim. E que semana toda eu tenho 50, 100 pessoas que vão do Brasil todo para ficar comigo lá. Então, pessoas que querem viver da minha vida, querem sentar na mesa para comer comigo, que onde eu estou falando, eles querem estar ouvindo. Claro. Eu quero dar ambiência para essas pessoas também. Então, eu estou criando o Resort EcoBusiness. E algumas startups que estão muito bem tracionadas no Brasil, como Salvitec, Vida Exame e tantos outros negócios que estão surgindo como novidades por aí. Muitas, muitas coisas. Quantos afazeres. Meu Deus. Dá conta de tudo isso e muito mais. Olha só, Oséias, para encerrar aqui, né, porque a gente ficaria horas, né, como eu falei aqui no intervalo, ficaria horas conversando, porque tem tudo a ver com a minha história também. Você vai falando e é tão motivador a forma que você fala, né, de Deus, dos princípios bíblicos, e foi a base da minha vida, da minha história, do meu empreendedorismo. Então, é muito especial você aqui nesse dia. Em meio a todos esses afazeres, todo esse trabalho teu, você foi acometido da Covid. Queria que você falasse, inclusive eu assisti um vídeo seu no Instagram, impactante. Quem puder, você teve que reabilitar, aprender a andar, nas minhas redes sociais está o vídeo lá. Exatamente, nas redes sociais do Oséias, que a gente vai colocar o @ agora. Eu queria que você falasse como foi isso tudo, como que você reaprendeu. A Bíblia fala sobre os dias maus e eu tive os dias maus e aprendi muito com isso que eu passei por aí. Foi um grande aprendizado para a minha vida. Duas coisas nós temos de Deus, bênçãos e milagres. Existe um momento que nós temos que agir e tem momentos que a gente não pode agir, aí dependemos de um milagre de Deus. E o dia mau chegou para mim. Eu fui acometido do Covid. Minha esposa pegou, não sentiu nada. Minha filha estava junto também, não pegou o Covid. Estávamos juntos, nós três, e eu fiquei muito mal. Fui pro tubo, fui entubado, fiquei 21 dias. Tá aqui a marca da traqueostomia que foi feita. Fiquei 21 dias na UTI. Entubado na UTI. E depois, quando eu saí, eu fui para o quarto. 3 dias depois, eu tive uma hipóxia. E voltei para o tubo novamente. Aí a situação era catastrófica. O médico chamou a minha esposa, o apóstolo Elias, que é meu irmão, e disse para eles, se ele voltar, é em estado vegetativo, porque faltou oxigênio no cérebro. Mas ainda eu tinha algo a fazer nessa terra. 10 dias depois, meu irmão já estava vindo de Campo Grande para assinar que eu seria desligado os tubos. Ele parou o carro no meio do caminho e disse assim, Senhor, se eu estou perdendo meu irmão para o Senhor, eu aceito. Mas se não for o Senhor que esteja levando ele, devolve a vida para ele. E eu abri os olhos. Eu ouvi uma voz, a enfermeira veio e chamou pelo meu nome, por 3 vezes, e eu abri os olhos. Abri os olhos e dentro de alguns minutos eu já estava conversando, já estava falando, estava bem. Minha esposa ligou para o apóstolo Elias e disse assim, pode voltar embora, ele está bem. E já abriu os olhos. Uau! Então foi um grande milagre de Deus em minha vida, um grande milagre. Vim para o Einstein, aí já o milagre já havia sido feito. Aí eu entrei na linha da bênção. Qual que é a linha da bênção? É quando eu preciso agir. Deus é apenas o fio condutor. Cheguei no Einstein, o médico disse assim, você vai ficar 21 dias aqui para nós reprogramar o seu corpo com a mente, porque o cérebro não fala mais com o corpo. E você vai voltar para sua casa, daqui 6 meses você deve voltar a começar a andar. Em 1 ano, deve estar deixando a cadeira de roda. Como foi a trajetória? Minha esposa olhou e disse assim, se eu conheço meu esposo, o dia que ele sair daqui, ele vai sair andando. Confesso que até eu não tive fé para tudo isso. E o médico olhou e deu uma risadinha. Assim. 6 dias depois, tanto esforço, mas muito esforço, mas esforço mesmo, mais do que as pessoas imaginam. Só você. Porque eu sabia que dependia de mim também. Sim. A bênção estava ali, Deus estava me encorajando o tempo todo. Ele queria testar, será que ele quer mesmo? Aí é o seguinte, aí eu precisava agir, né? Sim. 6 dias depois eu estava no andador, mais 2 dias eu deixei o andador.
Resumindo, com 10 dias, eu comecei a andar pelos corredores do hospital. Comecei a ter os primeiros passos. Quando eu voltei para minha empresa, eu voltei andando normalmente. Em quanto tempo depois que você estava na No UTI? total, deu 2 meses, 60 dias. Desde o dia que eu entubei, que eu internei, fui entubado pela primeira vez, até o dia que eu voltei para casa. Foram 2 meses. Foi praticamente desenganado você. Fui desenganado. Você teve medo? Eu estava ia ter falência de órgãos já. Na, De horas. na sua consciência, quando você estava ali, antes da intubação, você teve medo de morrer? Não, Não teve? eu tinha medo de deixar de viver. Porque Eu a amo Bíblia diz que é melhor morrer do que... Exatamente, eu não tinha medo da morte. Você tinha pena, como diz Hebe Camargo. Eu tenho pena de não viver mais. Eu tenho pena de não viver mais. Eu sempre, Porque é tão bom, né? eu sou um homem que eu procuro ter um coração manso. Se eu errar e eu perceber o meu erro, eu quero que Deus me perdoe. Eu peço perdão na mesma hora. Porque a gente tem que viver uma vida como se fosse acabar dali algumas horas. Então eu não tinha assim nada para pensar para trás, eu preciso me consertar nisso na minha vida. Eu estava numa vida muito boa com Deus, tranquilo. Só que eu falava, Deus, tantos projetos, tantas coisas, tantas pessoas que dependem de mim, Senhor. Será que é a hora? Realmente não era. Não era. Porque estou aqui, acho que desses últimos 3 anos, foi os anos que eu mais empreendi, mais cresci, mais vivi intensamente para tudo, inclusive para Deus. Assim, ó, em poucas palavras, o que realmente mudou dentro de você, você sabendo que você teve a segunda chance de Deus para viver? O que realmente viveu? O que realmente mudou? É entender que nós não somos nada. Tudo está nas mãos de Deus. A nossa vida é como um suco. Se nós não prestarmos atenção, ela vai passando. Entender que nós estamos na total dependência de Deus. O que é a vida? Como disse um sábio chinês, é a gente viver intensamente o nosso dia de hoje e sonhar com o nosso amanhã. É o que eu faço, valorizando as coisas intensamente. Hoje, as pessoas até acham que eu sou um workaholic, não é isso não. Eu sou um cara que trabalha bastante, mas eu adoro comer bem, adoro não fazer nada, gosto de rir, curto minha família, gosto das coisas mais simples da vida. É o assim que eu vivo. equilíbrio que É o você equilíbrio. disse desde o começo É o equilíbrio. desse bom papo aqui. Gente do céu, são muitos ensinamentos. Eu ficaria aqui, como eu já disse, horas conversando, mas o programa tem que terminar, infelizmente, e eu extrapolei aí o horário. Mas para finalizar, Oséias, que você como mentor, eu queria que você deixasse, então, aqui uma mensagem para os nossos internautas, inclusive as suas redes sociais. Eu quero falar sobre a jornada empreendedora que está no livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos, que diz assim, Jó 8,7, o teu começo pode parecer pequeno, mas o teu futuro crescerá de sobremaneira. Seja exatamente o que Paulo disse, seja firme e constante em tudo que for fazer. Você pode começar aqui embaixo, mas vai chegar lá em cima. O mesmo Deus que te auxilia aqui é quem vai te aplaudir quando você chegar no teu sucesso. Só respeita as etapas, porque a vida ela é feita de etapas. O teu começo pode parecer pequeno, mas o teu futuro crescerá de sobremaneira. Jó 8,7 para você. Oséias Gomes, oficial em todas as redes sociais. Gente, é isso. Que papo incrível com Oséias Gomes. E compartilhe, então, esse conteúdo aí com o seu amigo, a sua família, aquela pessoa que você gosta e que quer empreender, quer ser empresário e não sabe por onde. Aqui ele deu dicas valiosas para que você também chegue lá. E se você curte o meu conteúdo, eu quero que você me siga nas redes, @Cláudia Azevedo Giro. Quero agradecer mais uma vez a tua audiência, o carinho da sua audiência e mais uma vez agradecer a Deus, a toda a honra e toda a glória por a gente estar aqui. Um beijo no seu coração e obrigada.